Desculpe, o som aqui estava aberto. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Isso. Está resolvido aqui a microfonia, porque estava aberto aqui o microfone e já fechei. Vamos testar a altura do som aí, tá boa? Está na altura de sempre. Tá bom? Vamos aguardar um pouquinho que o povo está chegando. E enquanto eu pego a minha água lá, deixar os irmãos aqui um pouquinho, só vou lá buscar a minha água. Tá bom? Só um minutinho. Eu vou deixar o som aqui para ficar testado. Falando sobre as profecias sobre Jesus Cristo, né? Então o hino O Salvador Chegou. Boa noite, prezados amigos e irmãos em Jesus Cristo. Deus nos concede alegria e felicidade de estarmos reunidos como Igreja de Cristo. E fiquei com saudade dos irmãos nesses dois programas de terça e quinta, que eu não pude apresentar, estava com compromisso de entregar um imóvel, né? E depois eu conto a história completa disso, está tudo documentado para os irmãos. Aquele inquilino que não pagou nada, nem aluguel, destruiu todo o apartamento. Isso é obra do inimigo, isso é preparado exclusivamente, premeditado, com anos de antecedência. Isso não é ocasional, não. Então é coisa do inimigo. Eu vou mostrar e provar para vocês como é que eles trabalham, para vocês saberem. A gente tem que estar preparado contra as astutas ciladas do diabo. Então, o inimigo levou 6 meses para destruir o apartamento. Eu, nessa época do coronavírus, quando começaram a abrir as lojas de material de construção, fiquei o tempo todo fora de casa, trabalhando,
Graças a Deus, não tive nada, nada, nada. Ontem mesmo eu anestesiei um paciente, o último que eu anestesiei, com Covid, tudo tranquilo, trabalhando todo dia, guardado e livrado pelo sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sem nenhum estresse. Então isso faz parte da nossa vida. E eu estou com tudo documentado, no momento oportuno eu vou fazer um programa mostrando o estado que estava o imóvel e o estado que eu entreguei, como anteriormente. Tudo restaurado direitinho, bonitinho, por uma questão de honra. Se Satanás usou um servo dele para fazer essa obra, Deus usou um servo dele. Os irmãos sabem que eu exerci 17 profissões antes de ser médico, né? Então não tenho vergonha de trabalhar. O trabalho é dignificante para o homem. Então eu fiz toda a parte elétrica, revisei toda, que já estava toda nova. O cara fez um montão de gatilho, como se fosse uma favela. Esse tipo de favelado que quer morar onde não tem condições e faz um negócio desse, né? E levou tudo, o controle remoto da garagem, chave, não entregou nada, não pagou nenhuma das contas, quebrou os imóveis, tudo assim, numa violência tremenda, irmãos. Isso é uma coisa encomendada pelo diabo. E eu sei dessas coisas, então fiz tudo direitinho, toda a parte hidráulica eu fiz. Só chamei a pessoa lá na pintura e acompanhando, e depois na restauração dos imóveis. Alguns eu tive que comprar para restaurar, porque tinha quebrado tudo. E todos os pequenos detalhes, porta, tudo. Irmãos, vocês precisam ver um lixo, um chiqueiro. O cara é no mínimo um porco. Não pagou as contas de condomínio, fui acionado pelo condomínio, entrei com advogado, estou pagando as contas, não pagou a conta da luz. A luz, o sem vergonha, o safado, vou mostrar a cara dele aqui, os que participaram disso. Vocês vão ver. Esses que usam a Bíblia como desodorante, né, do sistema religioso. Não pagou a Light, refinanciou a conta da Light, que eu estou pagando, que ele gastou até agora, o mês de setembro desse ano. Coisa assim do inimigo para eu me enlouquecer. Eu, na maior paz, na maior tranquilidade, isso é provação, então fui provado. Para os irmãos terem ideia que não é fácil a luta que a gente faz, eles não têm coragem de vir um safado deles sentar aqui do lado e debater com a gente. Isso eles não são homens para fazer isso. Esse tipo de coisa eles fazem. Arranhar o teu carro, furar o pneu do teu carro, roubar coisa, quebrar o retrovisor do teu carro. Esses bandidos fazem, mas não são homens, irmão. Por isso que eu digo que são boiolas de Satanás. E se fosse homem, vão discutir as coisas. O que eu tenho contra você? Senta aqui e vão. Prova que se eu estou falando alguma coisa que não é verdade. Por isso não tem homem para enfrentar o doutor Pedrosa. Não tem. Eu falo para vocês, é isso. Mas esses tipos de coisas, roubar, eles adoram roubar, irmão. Eles são preguiçosos. Esse povo comunista, da primeira e da segunda besta, da ONU, como nós falamos nos outros programas, eles não gostam de trabalhar, são preguiçosos e eles gostam muito de dinheiro, mas de dinheiro roubado. Eles não vivem do suor deles. Esse que é o sistema satânico, que está esse governo mundial com as duas bestas. Uma em Israel e a outra em Roma. Vão fazer um pacto de 7 anos e vão se autodestruir a Terceira Guerra Mundial entre as duas bestas. Maçonaria inglesa e francesa, entre o barro e o ferro. E é isso que está acontecendo. Direitinho como está nas Escrituras e como o próprio Satanás revelou a Albert Pike recentemente. Aquilo que Deus já revelou para a gente há 2.000 anos, 4.000 anos, 6.000 anos. Então, essa é a luta, nós trabalhamos, vivemos com isso, mas sempre com dignidade, para mostrar ao diabo. O mal se vence com o bem. A preguiça se vence com o trabalho. A desonestidade a gente vence com caráter. Para dar um exemplo, esse povo da maçonaria, do sistema religioso, gente, por isso Deus me concede esse privilégio. Trabalhei de faxineiro, lixei imóveis, fiz tudo. Teve na quinta para sexta, nós saímos lá do imóvel com o lustrador, 2 horas da manhã. Cheguei em casa às 3 horas, tomei um banho, dormi até às 6, fui ontem trabalhar lá no Souza Guiar. E trabalhei até a noite. É assim que o servo de Deus faz, irmão. Dá exemplo para esses vagabundos, esse povo do sistema religioso, de Satanás, dessa maçonaria da direita, da esquerda.
O ídolo deles são todos ladrões, assassinos. Mao Tse Tung, Karl Marx, Fidel Castro, Che Guevara. O que esses homens produziram? Qual a profissão deles, gente? Isso é o povo do diabo que está aí preparando seu governo dele, que está chegando no fim. E no fim vai ser a autodestruição dessas duas bestas, como eu sempre falei. E hoje nós vamos mostrar mais algumas profecias sobre Jesus Cristo. Existem aproximadamente 300 e poucas profecias sobre Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar algumas das mais importantes. Agora você pega qualquer religião. Nós não somos religiosos, nós não somos essa religião chamada cristianismo. Nós somos Igreja de Cristo. Você pega essas religiões, vai ver os personagens deles. O que tem sobre eles? Não tem nada, foram pessoas criadas e criam aquilo e vão não sei o quê. Jesus Cristo foi profetizado há 6.000 anos com Adão e Eva, que ele sairia do ventre da mulher, que iria esmagar a cabeça da serpente. Inconfundível, incontestável, não tem nenhuma religião no mundo que tenha o seu líder tão identificado, com tanta antecedência e confirmado essas profecias. De todas as religiões, se fosse considerar Jesus Cristo uma religião, você pode ver que é a mais perfeita de todas, preparado com todo carinho e cumprido todas as profecias. Não é esse negócio criado em fundo de quintal e cria aquelas religiões, trilhões de religiões, e sai falando em nome de Deus. Todas criadas pela maçonaria. Esse bode bafomete dela cria e controla todas as religiões. Mas a Igreja de Cristo foi criada por Deus, mandou o Filho dele, prometeu e cumpriu tudo até hoje. E restam poucas profecias a se cumprirem. Então hoje nós vamos ter o privilégio de rever o plano de Deus, desde o Gênesis, nós vamos até o Apocalipse, está tudo entrelaçado, tudo direitinho. Como é que as pessoas podem ser tão idiotas assim como a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 3? A sabedoria desse mundo é loucura, é uma burrice total, gente. Os caras acreditam lá em Che Guevara. O que esse bandido, esse assassino fez? Maconheiro. Para as pessoas seguirem, é coisa de bandido, pô. Mao Tse Tung, Karl Marx, desgraçou a vida, a família dele, mulher, acho que filhos, suicidaram, e mais não sei quem. É um troço terrível. Quem tem bandido como ídolo é bandido. Seja maçom do grau 33, 24, 21, 22, seja da esquerda, da direita. Nosso ídolo é Jesus Cristo. Ele nunca matou ninguém, nunca mandou matar ninguém. E ele disse, eu vou vencer isso aqui com um sopro. Chegou o final, Apocalipse 19, quando ele desce aqui, montado no cavalo branco. Esse é o nosso ídolo. E ele não veio para perder, nós não estamos aqui para perder. Um povo imbecil, irmão. Vocês precisam ver, eles juntam assim, vamos falar na área que eu trabalho, medicina, 40, 50, 60 médicos, vagabundos que não tem o que fazer, para armar astutas ciladas com meses de antecedência, mas as prostitutas de Salomão para cima de mim e perdem sempre, há 40 anos. Deus me dá vitória em todas essas lutas. Por isso a palavra de Deus diz, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Povo sem vergonha, na covardia, eu sozinho contra esse povo todo, irmão. Cadê o povo de Deus lá nesses hospitais? Irmão, glória a Deus, eu sou da Assembleia do Diabo, irmão. Glória a Deus, aleluia. Estou enjoado de ver isso há 40 anos assim. Coisa mais difícil você encontrar uma pessoa que faça parte do reino de Deus. Que seja Igreja de Cristo como nós somos. Por isso que a palavra de Deus diz, muitos são chamados e poucos são os escolhidos. São pessoas inescrupulosas. Seus heróis são todos bandidos, prostitutas, ladrões e assassinos. Olha na lista dessa da ONU. A ONU mandava ONGs aqui para o Amazonas para roubar o Nordeste, pessoal sem água, sem ser, não tinha uma ONG. Aí todo mundo desconfiou, foram ver.
todas ONGs corruptas, os terrenos lá traficando madeiras, eles mesmos cortando madeira e mandando para a Europa. O Bolsonaro depois descobriu isso. Pegando o ouro, nióbio, roubando, não pagando um centavo de imposto com essas madeiras, o nióbio, o ouro extraído em grande quantidade aqui do Brasil. É isso que é a ONU, a Organização Mundial do Inferno, que tem nas duas bestas o Conselho Mundial de Religião junto com isso. Viu como eu falava? Olha, tem 40 anos que todo dia eu falo Apocalipse 13, as duas bestas. Está aí, a União Europeia, o Império Romano reconstruído. Aquela desgraça que juntou com os judeus e mataram Jesus Cristo. E agora eles vão ter que assinar um tratado de 17 anos. Essas duas bestas, uma não suporta a outra. O Papa foi, acho que o ano passado, reatrasado lá em Israel, foi a maior revolta. Porque eles lembram que foram os romanos que destruíram o templo dos judeus. E agora, por ironia, por cumprimento das profecias, as duas bestas vão ter que fazer um acordo de 7 anos, só vão cumprir 3,5. Que eles vão se degladiar, vão se autodestruir. E a igreja de Cristo, é tirada fora dessa bagunça. Como é que as pessoas acreditam em tanta besteira? Ver todos os fatos, todas as profecias bíblicas cumpridas e cumprindo até hoje. Tudo esclarecido aqui. E o povo acreditando em Papai Noel e chamando Satanás de grande arquiteto do universo. Chega no grau, sou uma pessoa importante, sou maçom, sou grau 1. Mais tarde, se eu não queimar rosca agora, eu vou queimar mais tarde, porque acima do grau 30, eu tenho que virar Deus Bafomete e tenho que fazer isso tudo. E tem que participar de todos os crimes e roubos que acontecem lá dentro. É isso que é, gente. Como é que as pessoas acreditam numa besteira dessa, numa coisa, acho que nem criança, se você falar para isso, não acredita. Porque criança hoje, com 4 anos, já... Não, Papai Noel não existe. Criança já sabe. Não, você é Deus, agora você vai virar Deus, você é maçom, você virou Deus, agora você é importante nenhuma. Romanos 8, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Deus só existe um único e suficiente. E o único mediador entre Deus e o homem pelos quais devemos ser salvos, que é seu Filho Jesus. Então, a gente tem que aturar essa conversa fiada desse povo todo aí, gente. Pelo amor de Deus. E nós vamos ver e mostrar aqui hoje mais profecias bíblicas mostrando. Não tem nenhum líder mundial que tenha um histórico esse como Jesus. Não existe nenhum líder, nem historiador, nem governador, nem rei, nem presidente, não tem ninguém na face da terra que tenha todas essas características das profecias sobre Jesus. Tudo é criado, daqui a pouco cai, morre, vai outro, vai embora, e as profecias sobre Jesus Cristo, sobre a Igreja de Cristo, continuam válidas e atuantes. Nós vamos ver mais algumas. Eu amo esse estudo. Vamos ver até quantas eu vou conseguir falar, né? Conseguir falar mais umas 50. Eu já fiz uma parte desse estudo, mas sempre a gente vai colocando mais alguma novidade. Então vamos passar para profecias cumpridas sobre Jesus Cristo. Essa música é bonitinha. Vamos botar aqui esse hino. É a profecia sobre o Salvador Jesus, né? Somente a Deus render, somente a Deus render. Cantai que o Salvador chegou, somente a Ele rendei louvores. Cantai que o Salvador chegou. Isaías 42, 8. Deus fala: eu sou o Senhor teu Deus, este é o meu nome. Eu sou o Senhor teu Deus, este é o meu nome, o grande sou. Não dividirei o meu louvor com imagem de esculturas.
somente ao Senhor rendei louvores. É isso que diz esse hino. Cantai que o Salvador chegou. Só Ele é digno de toda a nossa honra, nossa glória e todo o nosso tempo, nosso trabalho. Vamos passar aqui adiante. Eu já mencionei que várias religiões têm lá os seus líderes. Nenhum desses aqui, Buda, Confúcio, Hermes, Maomé, Moisés, Platão, Zoroastro, Estrela. Eles colocaram Moisés como Deus, né? Chefe de religião, mas não tem nenhuma citação bíblica aqui, ele como Deus. Moisés não tem isso como Deus. Ele é um grande servo do Senhor, um grande servo do Senhor. Tá? Platão. Então você vai ver a história desses homens, com exceção aqui, que eu posso dizer, de Moisés, né? Que é um servo de Deus, mas não é Deus. O resto você não tem história nenhuma, irmão. Conversa fiada. Aí chega aqui a estrela de Bafomete, de Satanás. Aí tu tem que negar todas as religiões para você negar Jesus, porque é o único que é Deus verdadeiro aqui. Que tem toda a história. Se você pegar a medicina baseada em evidência, você pode diagnosticar muitas doenças, entender muitas doenças. E quando você pega a história baseada em evidência, você vai ver que Jesus é o único perfeito. A história toda, como as profecias se cumpriram, continuam cumprindo. O resto é tudo mentira, enrolo, engodo, criado para a maçonaria, para depois chegar lá acima do grau 30, você tem que negar que tudo isso aqui é Deus, só a estrela Astarote, Baal, Satanás, o capeta, que eles chamam de grande arquiteto do universo, que é Deus. É Lúcifer, que eles chamam. Então, isso já é uma conversa fiada, que a gente já desmascarou isso. Desde que eu peguei o livro de Moral e Dogmas, de Albert Pike, eu acabei com essa mentira. Não, o grande arquiteto do universo é o 3 pontinhos, Pai, Filho e Espírito Santo, que não tem nada a ver, irmão. Aquilo ali, os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Ninguém entra lá se não está servindo a Satanás. Esses 3 pontinhos lá de Brasília, de lá dos Estados Unidos, da Europa, do mundo inteiro. Tem esses 3 pontinhos. Então vamos ver uma aqui lá de Gênesis 13, mostrando qual a semente que iria sair da mulher. A semente da mulher. Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a sua descendência. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhes ferirás o calcanhar. Porque Satanás, ele é traiçoeiro, é covarde, vem por trás. É um perfil desse povo de Satanás, mentiroso, pai da mentira, enganador, vieram para matar, para roubar, para destruir. Como é que eu posso estar numa religião dessa maçonaria que serve o diabo? Os heróis deles são isso, gente. E todo o sistema religioso é 100% maçonaria, gente. É 100% Satanás, 100% grande arquiteto do universo. Onde que tem isso aqui na Bíblia? Que a gente ia seguir o grande arquiteto do universo? Não tem nada na Bíblia. Não tem uma profecia sobre esse grande arquiteto do universo. Só tem uma vez falando a palavra religião na Bíblia, que diz que é antro de corrupção, para a gente se afastar dela, fugir dela. O cumprimento da profecia. Tem vários textos bíblicos, né? Nós vamos pegar alguns. Gálatas 4:4. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo de lei. Está aqui. Quantas nós podemos colocar aqui, pelo menos só nesse texto aqui, uns 20, 30 versículos da Bíblia, falando sobre Maria, mãe de Jesus, José. Colocamos um só aqui para você ver. Vindo a plenitude dos tempos, ou seja, a plenitude é o total dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Então está aquilo, quando Adão e Eva pecaram, lá no jardim do Éden, Deus falou, ainda não está vencido. A obra de Satanás não está vencida, não ganhou nada.
vai sair do ventre da mulher quem vai ferir a cabeça da serpente, aquela que lhe fere o calcanhar. Tá bem? Então, isso é mais uma profecia de 6.000 anos, lá do Jardim do Éden, aproximadamente. Ele vai ser descendente de Abraão. Depois dos 2.000 anos do Jardim do Éden, vieram os 2.000 anos, aconteceu o dilúvio e veio Noé. Noé sobreviveu. E do Noé e a família dele surgiu Abraão, que seria pai de uma grande nação. Então vamos ver aqui, Gênesis 2:3. Abençoarei aos que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoar. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E o que eles querem fazer hoje? Destruir as famílias. Quem? Esse povo de Satanás, dizendo que duas bichas ficam junto, duas mulheres lá junto, aí é família. Desafiando a ecologia, fazendo tudo ao contrário da natureza, como está em Romanos 1, e adorando mais a criatura do que o Criador, ou seja, então tudo errado. Então, serão benditas todas as famílias da terra. Podemos ler, como eu citei Romanos 1 aqui, tantas outras. Vamos ver aqui Mateus 1, versículo 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então Jesus vem desde a descendência lá de Adão, você pode ver toda, vem lá de Deus, Adão, Sete, e vem toda essa descendência. Talvez acho que aqui adiante eu vou botar mais um pouquinho. Tem todo isso escrito, toda a descendência até Jesus Cristo. Ele vem da descendência de Abraão, de Davi, de Isaac, de Jacó. Vem toda essa descendência, tá bem? Então, a descendente de Abraão foi uma promessa que Deus tinha feito lá em Gênesis 2:3. Vamos ver mais um pouquinho. Que ele seria descendente de Isaac, filho de Abraão. Está escrito, Gênesis 17:19. E Deus lhe respondeu: na verdade, Sara, tua mulher, te dará à luz um filho, e lhe chamarás Isaque. Com ele estabelecerei o meu pacto como pacto perpétuo para a sua descendência depois dele. Então, Deus confirmando lá através de Noé o Messias, confirmando através de Adão e Eva, confirmando através de Abraão, confirmando aqui através de Isaac, que veria o Messias. Ele não está falando isso que é o Papai Noel. Não vai vir um Papai Noel, tá? Eu prometi lá, e está lá na maçonaria. As duas mentiras lá. O maior idiota do mundo, o rei Salomão, e as suas prostitutas, e está lá o Papai Noel. Gente, pelo amor de Deus, o mundo é uma burrice. Adorando aquilo lá, gente. Que fundamento tem isso? E os religiosos estão todos lá. E as pessoas subordinadas a eles. Achando que tem algum futuro na religião. Isso é o sistema satânico. Vê se em Gênesis lá Deus revelou, não, e vai vir um Papai Noel, e o Papai Noel vai ser lá o Salvador. O que é isso, gente? Não tem nada disso. E as pessoas nas religiões, fazendo o coelhinho da Páscoa, o Papai Noel, a tomar vergonha. Então, com ele estabelecerei o meu pacto, a minha aliança, com um pacto perpétuo. O pacto que Deus fez com Isaac, que fez com Abraão, que fez com Noé, que fez com Adão e Eva, está válido até hoje. E ele já cumpriu esse pacto, Jesus veio e vai voltar agora. Alianças, pacto feito, e a gente vê isso tudo cumprido direitinho. Então vamos ver lá, confirmar em Lucas capítulo 3, versículo 34 a 38. Abraão de Tará, Tará de Naor, Naor de Serugue, Serugue de Ragal, Ragal de Faleg, Faleg de Éber,
Eber de Salá, Salá de Quenã, Quenã de Arfaxade, Arfaxade de Sem, Sem de Noé, Noé de Lameque, Lameque de Matusalém, Matusalém de Enoque, Enoque de Jared, Jared de Maleléu, Maleléu de Quenã, Quenã de Enos, Enos de Sete, Sete de Adão, Adão de Deus. Está vendo aqui a genealogia de Jesus? Nós estamos mostrando aqui. E tem muito mais. Continua aqui de Judá, de Jacó. Eu só peguei daqui que ele falou de Isaac. Aqui, ó. Judá de Jacó, Jacó de Isaac. E vai aí, vem desde Deus através de Abraão. Então, Jesus é esse leão da tribo de Judá, da raiz de Davi. Aqui, na minha pesquisa, eles tinham botado só o versículo 34. Eu fui e coloquei até o 38 para vocês saberem que vem aqui, ó. Adão veio de Deus, né? E de Adão veio Sete, e de Sete veio Enos, de Enos veio Quenã, de Quenã veio Maleléu, de Maleléu veio Jared, de Jared veio Enoque, de Enoque veio Matusalém, de Matusalém Lameque, e vai seguindo até chegar o nascimento de Jesus. Em Mateus 1 tem toda escrita essa genealogia. Cumprimento das profecias de Deus. Em cada etapa, em cada momento, em cada geração, em cada povo, cumprindo a promessa de Deus, o pacto de Deus. Cada momento. E hoje Deus continua cumprindo o pacto, a aliança dele conosco. Tá bem? Então vamos ver mais adiante. Quero mostrar aqui é um símbolo da justiça, né? E o cetro. Isso daqui é um cetro, é um símbolo de reinado. É um símbolo de rei. E o que a palavra de Deus fala? Ele veio humildemente, nasceu numa manjedoura, entrou em Jerusalém montado no jumentinho, mas ele é o quê? O dono do cetro, que vai reinar eternamente. Palavra que continua cumprindo. Deus não mudou, não mandou um outro no lugar dele, não. Eu fico lembrando aqui do Mané Ferreira, Manuel Ferreira, aquele maçom grau 33, da Assembleia, que eu não gosto nem de chamar esse negócio de Assembleia de Deus, que é cheio de maçonaria, né? Aqui de Madureira. Ele fez pacto, fez aliança lá com aquele reverendo Moon. Reverendo Moon, ele se autodeclarou Messias, porque Jesus não podia ser o Messias, porque Jesus não casou e não tinha filhos. Aí ele foi lá em Israel, sepultou a cruz e levantou uma coroa e disse: eu sou o Messias. E o Manuel Ferreira, cultuando lá com ele, trouxe ele aqui em Brasília, em São Paulo, o negócio todo. E ele diz assim, o filho do reverendo Moon: e nós pegamos um grande peixe, Manuel Ferreira. Irmão, o pastor Enoque, quando denunciou isso lá em Goiás, ele foi preso com a ajuda de um advogado aqui, amigo nosso, um ex-maçom. Ele foi solto, veio aqui para o Rio de Janeiro e ficou escondido na minha casa. Pastor Enoque, que denunciou esse pacto satânico do satanista reverendo Moon com Manuel Ferreira, que chama da Assembleia de Deus. Meu irmão, Deus já me envolveu em tantas lutas, irmãos. Tudo isso que vocês verem aí. Quantas pessoas de Deus que eu já briguei, já refugiei, como Saad, Cláudio Guerra. Quantas dessas pessoas, irmãos, correm pedindo refúgio para mim, e eu sempre abriguei essas pessoas.
nos momentos de morte, dificuldade. E os homens estão aí falando em nome de Jesus, chamando essas assembleias de Assembleia de Deus. Todos envolvidos na maçonaria de luz, de Satanás, do grande arquiteto do universo, do capeta, do diabo, do mercenário, o enganador que veio para matar, roubar e destruir. Do Conselho Mundial de Igrejas da ONU, essa que depois da Primeira Guerra Mundial fundou em 1929 o local para emergir a primeira besta, o Vaticano. E depois da Segunda Guerra Mundial preparou o lugar para emergir a segunda besta. A primeira besta é o falso profeta no Vaticano e a segunda besta em Israel, depois da Segunda Guerra, em 1948, esse Estado sionista de Israel. E depois fundou a ONU para controlar essas duas bestas. E o Conselho Mundial de Igrejas está fechado lá com eles. ONU, maçonaria, é religião satânica. Comunismo criado por eles, antes de criar essas duas bestas, eles mataram em torno de 200 milhões de pessoas. Pra vocês terem ideia, a Covid até hoje matou 2,5 milhões de pessoas. Há mais de 100 anos, esse comunismo matou 200 milhões de pessoas, irmão. 100 vezes mais do que o coronavírus matou no mundo até hoje. Olha como que o poder de matança desse povo. Lá na China mataram um montão de gente, os próprios chineses eles matando. Na Rússia, principalmente os cristãos na Rússia, para privilegiar a igreja prostituta, lá no Vaticano, de Apocalipse 17 e 18. Isso é maçonaria, gente. Isso é comunismo. Religião satânica, diabólica. ONU é uma religião satânica, diabólica. Olha quanta gente eles mataram com esse corona, criado entre a China comunista e a ONU comunista. Eu sempre falei aqui, está lá no meu site. O Manifesto Comunista é 100% a carta da ONU. Aí diz um cristão, não, eu sou maçom, padre, pastor, não, eu sou maçom, eu sou comunista, eu sou ateu, com a mãozinha oculta. Mentira! Todos os adoradores de Satanás, eles falam ateu, todos os adoradores de Satanás. Não entra lá nos seus juramentos se você não jurar diante do grande arquiteto do universo, vírgula, que é Deus, e de prometer cortar a garganta, arrancar o coração, arrancar as entranhas, e vai por aí afora os juramentos. Ainda tem que tornar homossexual para virar Deus. Pelo amor de Deus, gente, me ajude a divulgar a verdade, a palavra de Deus. O mundo é uma burrice, não tem nada que aproveita neste mundo. Por isso Jesus disse, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Não ganhou nada. E perder a sua alma? Perdeu tudo. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ganhou o mundo inteiro? Não ganhou nada. E como é que você vai pagar a sua alma? Por isso a palavra de Deus é muito bem clara. O princípio da sabedoria, o início da sabedoria é temer a Deus. Irmão, lá no São Zeguel eu não conheço nenhuma pessoa crente, no hospital inteiro, que prega o evangelho como eu prego. Não tem. Das maiores emergências da América Latina já foi. De crente que chega e fala ali na cantina de Jesus, no centro cirúrgico, fala com o paciente, fala com os drogados, com os bêbados, com as prostitutas, com os homossexuais. Ontem estava lá, ajudei uma residente a fazer anestesia, uma pessoa HIV. E logo na outra sala estava anestesiando um com Covid. E pregando o evangelho. Você não encontra um crente para pregar o evangelho. No meu condomínio, ninguém aqui. Eu escuto gritar do Flamengo, não sei o quê. Não ouço uma pessoa pregar o evangelho aqui no meu condomínio. A escassez de pessoas de bem na face da terra. Que diferença faz na minha vida se o Vasco, o Flamengo, ou o Corinthians, ou sei lá quem foi campeão? Isso é para lavar dinheiro do tráfico de drogas. Faz diferença na morte das pessoas.
Então, nosso Jesus está com cetro. Ele vem. É dele o reino do mundo. Ele que vai reinar. Esse símbolo do cetro aqui, que ele conquistou através da sua morte na cruz. Foi conquistado. Não foi dado por acaso. Se ele não morresse e cumprisse tudo que Deus fez, o pacto que Deus fez com ele, ele não seria rei. Ele cumpriu isso tudo. Você viu que Satanás ofereceu a ele 40 dias e 40 noites? Todo o pacto lá. Vamos progredir aqui mais um pouquinho para explicar isso. Ele é o leão da tribo de Judá. Está escrito em Gênesis 49:10. Olha, nós estamos mostrando aqui promessas de Deus há 6.000 anos, lá no Jardim do Éden. Desde Adão e Eva. Que estão válidas até hoje. Judá é um leãozinho. Subsiste da presa, meu filho. Está falando meu filho o quê? Jesus. Ele se encurva e se deita como leão e como uma leoa. Quem o despertará? O cetro aqui, ó, que eu mostrei ali antes. O cetro. O que significa cetro? Eu até botei uma definição aqui do dicionário para não cometer erro. É um bastão de comando próprio de uma autoridade real. Não se arredará de Judá. Esse cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de autoridade dentre seus pés, até que venha aquele a quem pertence, e a ele obedecerão os povos. Este cetro, isso ele estava falando em Gênesis, lá no livro de Gênesis, escrito pelo Moisés. Moisés não disse que esse cetro era dele. Moisés podia dizer, não, esse cetro sou eu que vou reinar. Eu que vou ser o Messias, eu que sou filho de Deus. Moisés não podia dizer isso, ele estava escrevendo, ele não podia escrever diferente do que Deus falou. Não, ele sempre foi fiel a Deus, Moisés. Vamos repetir? Ele disse, está escrito, Gênesis 49:10, Judá é um leãozinho, subsiste da presa, meu filho. Ele se encurva e se deita como o leão e como a leoa, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá. O cetro, a direção desse mundo, do governo desse mundo, está em Judá. Nem o bastão de autoridade dentre os seus pés, até que venha aquele a quem pertence. Moisés estava escrevendo aqui. A quem pertence esse cetro de autoridade real, do comando real, até que venha aquele a quem pertence, Jesus, o leão da tribo de Judá, cumprindo profecia lá de 6.000 anos, feita lá em Gênesis, ao povo de Abraão, Isaque e Jacó, desde Noé, desde Adão e Eva, desde Enoque, a promessa de Deus. Então vamos confirmar isso no Novo Testamento, em Lucas 3:33, Mazon, Narson de Aminadab, Aminadab de Adim, Adim de Arne, Arne de Esrom, Esrom de Pérez e Pérez de Judá. Tem um montão de judeus, inclusive, que eu conheço aqui, que o sobrenome deles são Pérez. Está escrito Apocalipse 5, de 4-5. E eu chorava, isso aqui está falando Apocalipse 1, 2, 3, nós estamos vivendo hoje. 1, 2, 3. Quando João é arrebatado, Apocalipse 4:1. Ainda não aconteceu. Nós estamos vivendo Apocalipse 3. Quando a igreja for arrebatada, Apocalipse 4:1, nós vamos ver o trono de Deus. E foi aí que João subiu para ver o trono de Deus. E o anjo mostrou todo em Apocalipse 4:5
E o anjo chegou lá e mostrou, esse aqui é o livro da vida. Não existe ninguém, nem no céu e nem na terra, que pode abrir esse livro. Aí você vai falar, e o grande arquiteto do universo, e o Papa, e não sei o quê, e o líder lá do Messias, dos judeus, e não sei o quê. Não existia ninguém que poderia abrir esse livro. E está aqui, ó. E eu chorava muito, João, porque não fora achado ninguém digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. Não tinha ninguém, nem no céu, nem na face da terra, digno de abrir o livro. E Apocalipse foi escrito há 2000 anos. E essa profecia aqui, nós já estamos há 4.000 anos ou 6.000 anos, essa profecia. Versículo 5, e disse-me dentre os anciãos, não chores, João. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz da Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Aí que serão abertos os 7 selos. O primeiro selo para liberar os 4 cavaleiros de Apocalipse. Da guerra, da fome, da violência. Não é? E essa profecia foi feita lá em Gênesis, no último livro da Bíblia. Aliás, no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, está sendo confirmada no último livro da Bíblia. Os idiotas acreditando nessa porcaria do grande arquiteto do universo, que não sei o quê, um montão de médicos, gente, tudo otário, as prostitutas de Salomão, os religiosos, tudo infundado nessa desgraça, que não tem fundamento nenhum, não tem profecia nenhuma. O que Satanás falou há 150 anos para Alberto Paiva, ó, tudo que vocês vão fazer, o que já está escrito na Bíblia, 4.000 anos, 6.000 anos. Vocês vão se autodestruir, vocês vão fazer a Primeira Guerra Mundial, vão criar a primeira besta, vocês vão fazer a Segunda Guerra Mundial, vão criar a segunda besta, e a Terceira Guerra Mundial para vocês se matarem entre si. Foi o que Satanás revelou a Albert Pike, em 22 de janeiro de 1870. Tudo que Deus já disse, Satanás tem que cumprir direitinho o que está na palavra de Deus. E a Terceira Guerra Mundial agora para eles se destruírem. A terceira besta que eu chamo de Satanás. Para entronizar Satanás naquele prostíbulo de Salomão. Onde está aqui que Deus mandou a gente construir esse prostíbulo de Salomão, que é o maior sonho da maçonaria? Irmão, pessoas imbecis, idiotas, sem fundamento nenhum, destruindo a sua vida, perdendo a sua vida. Seus heróis são ladrões, assassinos, prostitutas, corruptos, mercenários, que não tem um valor. E nós vemos um Deus desse que se preocupa para te falar o que está lá em Gênesis e confirmar o que está em Apocalipse. Uma Bíblia inteira, 66 livros. Isso não existe em nenhuma religião do mundo. Isso não existe em nenhum lugar do mundo, só exclusivamente com a Igreja de Cristo, o povo de Deus. Isso é inédito. Não tem cópia similar disso em lugar nenhum. Porque se ele não pudesse abrir, não iria cumprir a 70ª semana de Daniel. 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio de grande destruição, que iria abrir para sair o anticristo, montado num cavalo branco para imitar Jesus em Apocalipse 5.
imitar Jesus que vem em Apocalipse 19. É um falso Cristo. Como é perfeita a palavra de Deus, irmão. Eu estudo medicina, li muitos e muitos livros. Eu sempre gostei de ler desde criança. Eu lá no interior do Espírito Santo não tinha lamparina, era lamparina. Com 4, 5 anos eu já li. Eu ensinei meus filhos no computador a ler com 2 anos e 8 meses. CB, CIA, Coca-Cola, Sassaricana, eu já escrevia tudo de fralda de pano com alfinete no computador do Hotbit da Sharp. Não era nem esse tipo de computador. Era um cartucho que você botava assim, tipo aqueles videogame Atari, que a gente usava como computador, ligado no televisor. Então li muito, mas não tem livro perfeito, mais sabedoria do que a Bíblia. Você pega os artigos científicos que escreve tal. Eu mudei essa técnica em neurocirurgia há 40 anos e, para honra e glória de Deus, continua atual até hoje. A melhor técnica em neurocirurgia é você estubar o paciente precocemente, que ele chama de ERAS, Erase, Recover, After Surgery. A maçonaria, o Satanás, as prostitutas de Salomão, tem que engolir isso. Fui eu que criei isso. Lá na Santa Casa, e o maçom Zaru me roubando, aquele desgraçado que está queimando no inferno, que criou essa porcaria chamada LBV, LBA, sei lá, LBV, e qual escreveu o poema Ao Irmão Satanás. Amemos e perdoemos ao irmão Satanás. Tomar vergonha na cara. Amar e adorar o único e suficiente Senhor que existe na face da terra, onde tem na Bíblia, e diz que espírita lê a Bíblia, estuda. Me mostra onde tem aqui na Bíblia que manda a gente adorar Lúcifer, Satanás, o capeta, o diabo, o mercenário, que veio para matar, roubar e destruir, o pai da mentira, o enganador. Onde que está aqui na Bíblia que manda a gente adorar? Então esse é o leão da tribo de Judá, profetizada lá em Gênesis 49. O cetro, o bastão, não se arredará de Judá, até que venha aquele a quem pertence. O leão da tribo de Judá, o único que é digno de abrir o livro para começar a grande tribulação. Abriu o primeiro selos. Depois dos 7 selos, toque das 7 trombetas. Depois do toque das 7 trombetas, o derramamento das 7 taças. Aí vem o juízo de Deus. Exatamente como está em Apocalipse. Também falando que ele é o leão da tribo de Judá. Tem vários outros exemplos. Eu peguei esse que é o mais clássico. Para mim, eu achei muito bonito. Quando você vê aqui lá de Gênesis, uma profecia do primeiro livro da Bíblia, sendo confirmada no último livro da Bíblia. Passado todos estes tempos, 2000 anos lá de Adão até Noé, e aproximadamente 2000 anos de Abraão até Jesus, passado mais 2000 anos de Jesus até o nosso tempo, continua tudo válido. O pacto, a aliança com Deus. Não mudou. O princípio da sabedoria e o temor a Deus. Eu vejo tanta gente idiota aí. Tanta gente. Eu sou ateu, tá? Eu sou ateu. O grande arquiteto do universo, não sei o quê. Papai Noel, tá? Papai Noel. E as profecias acontecendo. Olha aí, as 2 bestas já preparadas. Onde você vê essa história que a gente está aqui na Bíblia, Apocalipse 13, as 2 bestas. Onde você viu algum jornal, alguma televisão anunciar isso? Está aí na cara. A Primeira Guerra Mundial preparada por esses assassinos para surgir a primeira besta lá no Vaticano, que é o falso profeta. 1929. A Segunda Guerra Mundial para preparar para a segunda besta emergir de Israel, o falso Cristo. Que tem 2 chifres, parece com um cordeiro, mas é um bode, falar como dragão, esse bode, Satanás, Bafomete. Essa bicha vai se assentar no templo de Salomão querendo parecer Deus. Está tudo aqui na Bíblia. Salomão
o primeiro Illuminati, destruiu o reino de Israel, acabou com o reino de Israel, perdeu o governo, saiu um reino dividido. E assim será com o último Illuminati. Destruição total. Agora não vão destruir o Estado de Israel, eles vão destruir o mundo. Aqueles que acompanharam e serviram eles, esses idiotas, que não têm um temor a Deus, vão ser altamente destruídos. O barro e o ferro não combinam. Um reino dividido não prosperará. E a igreja de Cristo não estará aqui. Não tem nada a ver com essa confusão. Então, quando João subiu ao céu e quando a igreja foi arrebatada, João viu isso daqui, ó. Eu colocava isso aqui sempre como o símbolo dos sinceros, quando a gente entrava nos nossos programas. Não tinha um programa que falava lá, eu quero uma igreja. Aí eu fiz esse e criei o nosso. Eu quero a igreja de Cristo. Eu não quero uma igreja. Pode ter várias outras igrejas. Eu quero a igreja de Cristo. E graças a Deus eu encontrei vocês. Graças a Deus eu ficava orando. Deus, me mostra aquele povo que segue a tua palavra, que tem compromisso contigo. Eu quero a igreja de Cristo. Eu não quero uma igreja. Eu quero aquela verdadeira, aquela de 2000 anos. E eu botava essa imagem, que foi daquele de Apocalipse, daquele DVD que eu peguei dos Estados Unidos, e copiei e botei todos os textos bíblicos aqui de Apocalipse. E aqui você está vendo no trono aqui, Jesus Cristo sentado. Tem 7 cálices de ouro aqui, onde recolhem as orações dos santos, que são transformadas em incenso, para adorar a Deus. E aqui os 4 animais que representam os 4 evangelhos, aqui. E aqui, do lado esquerdo, os 12 anciãos do Antigo Testamento, e aqui os 12 anciãos do Novo Testamento. Que a gente pode dizer os 12 discípulos de Jesus, e aqui os 12 anciãos. Aqui o trono de Deus. E aqui que ele recebe as orações. É aqui que acontecem as decisões da sua vida, da minha vida no mundo. É aqui. Nela onde tem aqueles 3 pontinhos, executivo, legislativo, judiciário. As decisões vêm daqui. Então João, quando foi arrebatado, Apocalipse 4:1, aí 5 e 6 ele viu isso. E ele viu o livro lá. E um livro que ninguém podia abrir, nem olhar para o livro. Aí o anjo falou para ele, só tem um que pode fazer isso, é o leão da tribo de Judá. Se Jesus não pudesse fazer isso, não ia cumprir as profecias de Daniel. A 70ª semana, a última semana de 7 anos. Que vem o juízo de Deus sobre a face da terra. Então vamos passar mais um pouquinho. Jesus é o herdeiro do trono de Davi. Ah, mas não é Salomão? Cadê Salomão? Onde foi Salomão? Já estava separado, irmão. Isaías 9:7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros. O cetro não é dele? Não foi confirmado aqui anteriormente? Aqui, ó. Cadê o outro? Aqui, ó, nós mostramos. O cetro não está na mão dele? O poder? E aqui está dizendo, ó, o cetro do comando dele. E aqui está dizendo, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros. E o seu nome será corrupto? Não. Será mercenário? Não. Será o pai da mentira? Não. Será o enganador? Não. Será o grande arquiteto do universo? Será Lúcifer? Não. Qual o nome desse leão da tribo de Judá, o Deus Todo-Poderoso? Seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai eterno, príncipe da paz.
totalmente diferente desses demônios, dessas religiões aí. Do alto do seu governo e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e o seu reino. Não haverá fim nesse trono. Vai ter um novo céu e uma nova terra. E este reino nunca mais será passado. Olha o que está aí de Judá. Para todo lado, para aqui e para lá, e vem um governo, primeiro-ministro de Israel, vem o outro, criaram esse Estado de Israel, maior confusão. E agora, ninguém mais tomará esse cetro. Do aumento do seu governo e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e o seu reino, para estabelecer e fortificar em retidão, em justiça, desde agora e para sempre. Será um reino eterno, desde agora e para sempre, de retidão e justiça. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Prometido lá em Isaías, em torno de 700 anos antes de Cristo, 600, 700, 800. A profecia mais ou menos mais próxima do nascimento de Jesus foi de Malaquias, em torno de 400, 350 anos antes de Cristo. O último, ficaram esses 400 anos de silêncio. Deus não levantou mais nenhum profeta, que já tinha feito tudo. Falou, agora é só esperar. Então a promessa de Isaías 9:7 e o cumprimento aqui em Lucas, capítulo 1, versículo 32 e 33. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Não é para Salomão. E reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Um reino eterno, como fala em Daniel 2, da estátua de Nabucodonosor, e será estabelecido um reino. Este reino será eterno e nunca mais terá fim. Vendo mais uma profecia cumprida, vamos passar para outra. Olha aqui. Vou botar essa imagem, botar aqui, ungido e eterno. Quando ele sobe das águas, vem o Espírito Santo na forma de uma pomba e diz: este é meu filho amado, em que me comprazo, em que me alegro. Este é o meu filho amado. Este que ele profetiza que será ungido e eterno. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Está escrito em Salmos 45, versículos 6 e 7. O teu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade e centro do teu reino. Cetro de equidade. Quem vai se assentar nesse templo de Salomão, esse prostíbulo lá em Jerusalém, onde emerge a segunda besta nesse Estado sionista de Israel? O iníquo, o príncipe da iniquidade, do pecado. O príncipe do pecado legaliza todo o pecado. E Jesus, ele vai ter o cetro da equidade. Não vai ter pecado. É da justiça, da retidão. Ele ama a justiça. Olha aqui, amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Não posso eu ser um servo do Senhor Jesus Cristo e ir lá com a maçonaria sonhando preparar esse prostíbulo de Salomão lá nessa cidade de Israel, num reino iníquo, onde legaliza o pecado, com Satanás, a iniquidade lá. É o santo e o profano. Não tem comunhão. Não tem como, gente.
Não, o cara está lá na maçonaria, o Socilas Malafaia, Bispo Macedo, Guilhermino Cunha, Manuel Ferreira, Paulo César Brito da Maranata, o não sei quem, o Billy Graham, o Haroldo de Oliveira, mais o genro dele lá, que era o Brizola da rádio, mais o Daniel Malafaia, mas aquele povo todo lá. Está lá com o príncipe da iniquidade. E como é que ele vai reinar com o cetro da equidade, que é o cetro do reino de Deus, que ama a justiça e odeia a iniquidade? Não tem comunhão as trevas com a luz, gente. A palavra de Deus fala o tempo todo. O que eles fazem nas trevas dá nojo revelar. As fotos que eu mostrei aqui, as pessoas veem uma, duas fotos. Não, doutor, pelo amor de Deus, não me mostre mais não. Não quero ver. Olha, tem 200, 300, vocês não acreditavam no que eu falava? Quem são essas pessoas do diabo? Dizer que eu era mentiroso, que eu era louco? Está aí, todo mundo vê. Espalhei para o Brasil, para o mundo inteiro. Para a África, para a Europa, Estados Unidos. O que eles fazem oculto dá nojo revelar. Então, esse dono desse cetro, ele subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, teu Deus te ungiu com óleo de alegria, mais do que os teus companheiros. E o cumprimento aqui em Hebreus 1, de 8 a 12. Mas do Filho diz: o teu trono, ó Deus, subsiste pelo século do século, e cetro de equidade é o cetro do teu reino. Confirmado aqui, ó, no livro de Hebreus, que provavelmente é escrito pelo apóstolo Paulo. Escrito para o povo judeu, especificamente, que serve para todos nós. O que estava lá em Salmo. Mais ou menos 1000 anos antes. Rei Davi, Salomão, em torno de 1000 anos antes de Jesus. E aqui o livro de Hebreus, com 1100 anos mais ou menos isso. Confirmando. E ele confirma que o 7 aqui de Salmo 45 é semelhante ao Hebreus 9 aqui, ó, 1:9. Amaste a justiça e odiaste a equidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que os teus companheiros. 1000 anos depois, está sendo cumprido e válido aqui, ó. Vamos ver aqui, Salmo 105, 25, 28. Desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles, como um vestido, envelhecerão, como roupa os mudarás, e ficarão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Os filhos dos teus servos habitarão seguro, e a sua descendência ficará firmada diante de ti. Olha essa igreja prostituta que fez 700 anos de Santa Inquisição, tentando matar aqueles cristãos que não aceitavam aquelas ideias de Constantino, juntar o Estado com a igreja. Então juntou as duas bestas, o sistema político e econômico e o sistema religioso. Foi isso que Constantino fez, em 313 depois de Cristo, e queria que a igreja de Cristo aceitasse isso. Eles não aceitaram. Seguiram o que o apóstolo Paulo, os discípulos fizeram, não aceitaram. Eu falo as coisas tão simples, que é tão simples raciocinar. Você pega para qualquer religioso e pergunta: qual a religião que Jesus criou? Qual o templo que Jesus construiu? Quanto que Jesus cobrou por uma mensagem? Ele rasgou o véu do templo
acabou com todo o sistema religioso e nos tornou todo sacerdote. Através dele nós falamos direto com o Pai, o sumo sacerdote. Nós não precisamos de intermediação de ninguém. Você ora direto ao Pai em nome de Jesus. Porque ele disse, eu sou o templo, eu caí e reergui o terceiro dia. Nós já temos templo, Jesus é o nosso templo. E ele ainda reafirma, está aqui quem é maior que o templo de Salomão. Está aqui quem é maior que Salomão, para não deixar dúvida nenhuma. E tal essa desgraça de maçonaria com o trono lá de Salomão. E o Papai Noel lá. O povo que acredita em Papai Noel, o mesmo que acredita em Salomão, gente. Pelo amor de Deus, gente. E pior que esse povo ainda quer dizer que são cristãos. Não, pode executar tudo isso, mas é do capeta. Não tem nada a ver o povo que está lá com Jesus Cristo. Os 25 landmarks da maçonaria, escritos por 2 pastores presbiterianos, James Anderson e John Desarguilhos, não tem uma vez a palavra de Jesus. As 25 leis. Em 24 de junho de 1717. Pelo amor de Deus, gente. E toda essa maçonaria da ONU, do Conselho Mundial de Igreja, todas as religiões ali juntas. Os heróis deles são todos os assassinos que mataram 200 milhões de pessoas antes da Primeira Guerra Mundial. Fizeram a Primeira Guerra Mundial, mataram milhões de pessoas para construir em 1929 a cidade onde vai emergir a primeira besta, que emerge das muitas águas, das muitas religiões, que Satanás vai dar o seu lugar à besta, o trono da besta. E fizeram a Segunda Guerra Mundial para matar 52 milhões de pessoas. Esses números a gente fala por alto, que não tem estatística de quantos mataram, é muito mais. Não tem. Não tem como você catalogar, que no mundo inteiro mata um montão de gente, como é que você vai saber quantos mataram? São números arbitrários, que calculam 52 milhões de pessoas. Para emergir, criar o Estado de Israel, o Estado sionista, onde emerge a segunda besta, o anticristo, onde vão construir o templo para o capeta lá que Salomão construiu. E depois a Terceira Guerra Mundial, entre as duas bestas, para surgir Satanás como a esperança do mundo. Trazer falsa paz e segurança. A Bíblia é muito clara sobre isso. Quando você ouvir falar de paz e segurança, virá repentina destruição, ou seja, grande tribulação. Então, tudo que está arquitetado ali com a ONU, todo o sistema religioso, a parte política do mundo, irmão, é 100% de Satanás, não tem confiança nenhuma. Inclusive a Organização Mundial de Saúde, que vocês viram quantas pessoas eles tentaram matar com o coronavírus agora, e com a gripe suína, há 10 anos, que eles tentaram matar também. Então vamos ler aqui o restante de Hebreus. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra e os céus são obra de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces, e todos eles como roupa envelhecerão. Exatamente como está aqui. São como roupa, você veste, fica velho e joga fora. Assim vai esse povo. Mao Tse Tung, cadê? Karl Marx, o Che Guevara, quer falar como roupa, vestiu, acabou, passou, vai embora. Mas o Senhor, Ele permanece para sempre. E qual um manto os enrolarás, e como roupa se mudarão, mas tu és o mesmo e os teus anos não acabarão. Mas qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor, que hão de herdar a salvação? Deus tem um exército deles, seus anjos, guerreando,
guardando, lutando por nós. Então, este aqui é um ungido e é eterno. Ele não é como roupa velha que você veste aqui, daqui a pouco se joga fora. Como são esses homens aí. Karl Marx, Stalin, Lenin, Trotsky, Mao Tse Tung, assassinos em massa. Ele diz assim, você precisa chegar, quando você chegar num governo desse, você tem que matar pelo menos 10% das pessoas para você ter credibilidade. Você imagina, você é brasileiro, chega aqui na presidência do Brasil, então para você ter credibilidade, você mata com motivo ou sem motivo 10 milhões de pessoas. Isso na época deles, hoje já é muito mais. Pronto. Aí as pessoas, você tem credibilidade, porque as pessoas têm medo de você, não é credibilidade. Ele nasceu em Belém, foi profetizado por Miqueias, vários outros, mas nós estamos citando só aqui Miqueias, 5, versículo 2. Mas tu, Belém Efrata, posto em pequena para estar entre os milhares de Judá. Uma cidade, Belém era uma cidade muito pequena. Não era como aqui, vamos dizer assim, no Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo. Era uma cidade bem pequena. Posto que pequena para estar entre os milhares de Judá. De ti é que me sairá daquele que há de reinar em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Ele vai reinar nos dias da eternidade. Profecia feita provavelmente há uns 600 anos ali antes de Cristo. Vamos ver agora o livro do Evangelho de Lucas, o médico Lucas. Subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, por isso falava, Jesus era da cidade de Nazaré. Mas para cumprir as profecias, foi feito um recenseamento e José e Maria tinham que estar lá. E essa cidade tem uma distância mais ou menos de 150 quilômetros. Como é que iria fazer um recenseamento para uma mulher grávida, em cima de um jumentinho, andar 150 quilômetros para fazer recenseamento, no meio da neve, no frio? Não, isso foi feito na área que não era o dezembro. Isso foi feito mais ou menos no mês de setembro, que os pastores estavam no campo. Tudo isso eu tive que desfazer isso, irmão. Essa mentira do Natal quem desfez fui eu. Escrevi e mostrei tudo isso, a escala de Jesus não nasceu 25 de dezembro. Vocês não têm ideia de quanta informação Deus me deu para te botar no caminho do Senhor, para você não cair nessas mentiras do diabo. Quantas ideias, quantas informações. Eu paguei um preço alto e continuo pagando e não me arrependo de todas as coisas que eu preguei do Evangelho, todas as obras do diabo que eu desfiz em nome de Jesus. Eu me sinto orgulhoso por ter sido um servo de Deus e na maioria das vezes sozinho, dia e noite, desfazendo as obras do diabo. Porque eu sei, quando eu fui batizado no Espírito Santo, eu falei, o Espírito Santo está comigo. Jesus Cristo está comigo. O leão da tribo de Judá. Eu nunca mais estarei sozinho. Por isso que eu enfrento essa multidão toda. As pessoas não têm ideia. Quantas pessoas aqui no Brasil que falam contra a maçonaria aqui? Quantas pessoas aqui no Brasil para ganhar esse povo para Jesus? Para mostrar que eles estão indo para o inferno? Fala aí. Silas Malafaia, fala quanto? Nunca falou. Morre de medo de Satanás esse cara. Porque tem culpa lá, tem pacto com ele. Tem que obedecer. Quanto que o Bispo Macedo fala? Quanto que esse Papa argentino fala aí? Esse líder de onde vai surgir o falso profeta. Não fala, irmão. Tem compromisso com o diabo? Eu não tenho. Tem compromisso com a igreja de Cristo. E Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. E cadê as pessoas de bem nessa terra? Cadê a igreja de Cristo para levantar contra esse povo do diabo?
Então, porque era da casa da família de Davi, a fim de alistar com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estava ali, chegou o tempo em que ela havia de dar à luz, e teve seu filho primogênito. Envolveu-se em faixas e deitou-se em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. José e Maria podiam dizer: olha, nós não precisamos ir lá. Está muito difícil, nós vamos pagar nossa multa, e nós vamos ficar aqui mesmo, você está grávida. Mas para cumprir as profecias, que Jesus provavelmente teria que nascer em Nazaré, que ele era de Nazaré. Mas foi lá para se alistar, ele nasceu em Belém, para cumprir rigorosamente a profecia. Porque era muito mais fácil, se Miqueias sabia, ele ia dizer assim: olha, Jesus vai nascer em Nazaré, porque eu sei que ele vai morar em Nazaré. Os pais dele vão morar em Nazaré. Então Jesus vai nascer em Nazaré. Então eu vou alterar aqui minha profecia e vou botar aqui. Deus falou que ele vai nascer em Belém, mas eu vou alterar e vou botar aqui: Jesus vai nascer em Nazaré, porque os pais dele vão morar em Nazaré. Não. Deus disse: ele vai nascer em Belém Efrata, uma pequena cidade. Teve esse recenseamento e eles seguiram o mando de Deus. Vão lá votar em Belém. E chegando lá, nasceu Jesus em Belém. É tudo muito perfeito da palavra de Deus. Muito perfeito. Mas profecias completas. E teve seu filho primogênito, ou seja, o primeiro. Porque Maria teve outros filhos. Se ela falasse assim, seu filho unigênito, ela teve seu filho único. Não. Ela teve o seu filho primogênito. Jesus teve irmãos, teve irmãs. E a Igreja Católica ensinava isso. A Virgem Maria só deu filho, só foi Jesus. Não, está na própria palavra, em Lucas, você vê que descreve isso. Falando dos irmãos e irmãs de Jesus. Então, o filho primogênito de Maria e José. Primogênito, primeiro. Porque ela teve o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, vai por aí afora. Envolveu-o em faixas e deitou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Então aqui você vê o fato de uma família humilde, escolhida por Deus, cumprindo literalmente, porque eles estavam na mão de Deus, guiados por Deus, enfrentaram todas as lutas e dificuldades. 2 anos eles andando escondendo com Jesus e o rei Herodes Agripa, dessa sociedade secreta dos 9 judeus desconhecidos, que fundaram 10 anos depois de matar Jesus, chamado Força Misteriosa, no dia 24 de junho do ano 43, 10 anos depois de terem matado Jesus, e essa porcaria foi refundada em 24 de junho de 1717 com o nome de maçonaria, lá na Inglaterra. Para você ver. E ele, não encontrando Jesus, mandou matar todas as crianças abaixo de 2 anos. Este que já tinha mandado matar o primo de Jesus, João Batista, cortar a cabeça dele para entregar a quem? Uma prostituta, Salomé. Olha como que esses homens trabalham para as prostitutas. Mesma coisa que eles aprenderam com Salomão. 1000 anos depois de Salomão. Matando servos de Deus para agradar as prostitutas de Salomão. Assim como fizeram sofrer tanta coisa, tentaram me matar para agradar a serva de Salomão. Mas Deus é comigo. Ele me guardou e protegeu e continua. Eu quero ganhar esse povo todo para Jesus, gente. O dia que esse povo descobrir que são os maiores idiotas do mundo, que o que eles creem não tem fundamento algum. Vamos ver aqui. A época do seu nascimento também foi profetizada. Nós já estamos chegando em meia-noite. Vamos encerrar aqui. Está escrito, Daniel 9:25. 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para fazer cessar a transgressão, para dar fim ao pecado, para expiar a iniquidade
e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Olha aqui, que coisa linda que está aqui nessa profecia de Daniel. Essas 70 semanas estão decretadas. Aí eu botei, era só para ficar aqui, mas eu botei o restante aqui para a gente entender. E sabe, entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar a cidade de Jerusalém, até o ungido, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Então, 62 semanas com mais 7 são 69. E vai ficar faltando uma. Qual é essa 70ª semana? Essa agora da grande tribulação que vai se cumprir agora. Porque essas aqui já se cumpriram, as 69. Com graças e tranqueiras e reedificará, mas em tempos angustiosos. E depois de 62 semanas será cortado o ungido. Olha, depois de 62 semanas será cortado o ungido. E nada lhe subsistirá. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será como uma inundação, até o fim haverá guerra e estarão determinadas assolações. Que houve a destruição de Jerusalém e do templo. E o cordeiro foi cortado, a morte de Jesus. Está vendo? Profecia cumprida. Mais uma, cara, nós estamos falando aqui do nascimento de Jesus, mas tem essa aqui. Como Jesus ia nascer, como ele ia morrer, como ele ia destruir o templo. Tantas profecias. E ele fará pacto firme com muitos por uma semana. Esse anticristo, por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a ablação. E sobre a casa da abominação o assolador. E até a destruição determinada, a qual será derramada sobre... Aqui não cortou, aqui não deu, porque eu botei a letra muito pequena. Então são as 70 semanas. As 70 que vai acontecer. Então vamos ver o que está aqui em Lucas, capítulo 2, versículo de 1 a 5. Naqueles dias saiu um decreto da parte do César Augusto, o rei de Roma, para que todo o mundo fosse recenseado. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era a casa e família de Davi. Está vendo aqui a profecia cumprida, feita aqui em Daniel 9:25, está aqui no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estavam ali, chegou o tempo que ela havia de dar à luz. Então, ela deu à luz lá em Belém. Ela não voltou grávida para Nazaré. Então, mais uma profecia da época do nascimento de Jesus, gente. Você não encontra isso em nenhum líder mundial. Você não encontra isso na vida do Fidel Castro. Você não encontra isso na vida de Mao Tse Tung, na vida de Karl Marx, na vida de nenhum desses assassinos aí do mundo, que são os ídolos dessa maçonaria francesa, que esse comunismo é uma religião satânica, gente, não é partido político. ONU não é uma organização, é a sede de Satanás aqui na Terra, preparando para o governo de Satanás, para receber Satanás na Terceira Guerra Mundial. O que tem lá? O Conselho Mundial de Igreja está lá. Igreja de Satanás, a Igreja de Cristo não tem nada a ver com isso. Isso que nós estamos falando. E o cara está nessas religiões. E aqui o último, só para a gente lembrar, para a gente encerrar, Hebreus 4:15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado, a nossa semelhança. Que Deus possa abençoar a vida de vocês, irmãos. E nós vamos continuar nesse domingo com mais algumas profecias. Como é que você
não pode crer num livro tão precioso desse. Os livros que eu tenho de medicina, já joguei quase tudo fora. De anatomia, fisiologia, já mudou tudo. Poucas coisas, irmão. 90% vai tudo embora. 6 meses, 1 ano, 2 anos, 10 anos, então, tudo. Filosofias de homens. Esses livros religiosos que a palavra de Deus diz sobre o Natal, não creais em vãs filosofias de homens. Não creais. Então nós vamos encerrar aqui, agradecendo a participação dos amigos e irmãos. E aqui nós trazemos fato, irmão. Você pode ver tudo que nós trazemos aqui, é verdade, é fato, acontece. Em lugar nenhum, pega as revistas de história que você conhece. Pega um historiador, um professor de história de qualquer universidade, com doutorado e mestrado. Vê se eles têm escrito isso que está aqui em Apocalipse 13. Que iria ser preparado na União Europeia o novo Estado romano, né, a nova civilização romana, onde iria emergir a primeira besta, o falso profeta, que emerge das muitas águas, das muitas religiões, está ligadinho com a ONU, com o Conselho Mundial de Igrejas. Mostrei várias fotos deles reunidos, o Lula lá com eles, todo esse povo honesto do diabo lá, reunido com eles. E depois faz a Segunda Guerra Mundial para criar o Estado sionista de Israel. O próprio povo de Israel queimando essa bandeira sionista. Pega lá os judeus tradicionais, que eles veem que quem está dominando ali não é o povo judeu, aquilo é uma mentira, é uma farsa. Esses que se dizem judeus e não são, pertencem à sinagoga de Satanás e são mentirosos. Apocalipse 2:9, Apocalipse 3:9, nós estamos vivendo no nosso tempo isso. E agora eles estão preparando a terceira guerra mundial entre as duas bestas. O que Satanás quer é matar esse povo que segue a ele. Satanás não vai matar o povo de Deus. Ele vai matar esse povo que está seguindo a ele. Esses idiotas aí na maçonaria inglesa e francesa, nesse sistema religioso. E criaram depois do Estado de Israel a ONU, para controlar esse circo da mentira. Na terceira guerra mundial, entre árabes e judeus, ou seja, entre barro e ferro, entre maçonaria inglesa e francesa, surgiu Satanás. Falou, ó, matei esse montão de gente, vou levar esse povo todo para o inferno, esse povo da maçonaria, do sistema religioso, das duas bestas, das minhas duas bestas. Eu vou levar esse povo todo para o inferno, vou matar todos eles. Aí ele vai aparecer como um líder mundial que veio para salvar as pessoas. Vai prometer paz, mas é falsa paz, 3 anos e meio. E a grande destruição, que é a batalha do Armagedon, que a gente já sabe quem é que vai continuar com o cetro na mão. O vencedor, Jesus Cristo. Aí ele desce com a igreja dele no Monte das Oliveiras e começa um milênio aqui. Satanás, o anticristo, falso profeta, serão presos por 1000 anos. Essas 3 bestas. 666. A marca, o número de um homem, de uma besta chamada Salomão. Que ele cobrava 666 ciclos de ouro. Que agora nas Bíblias modernas, depois de eu denunciar isso, eles vêm dizendo que 23 toneladas de ouro, irmão. 1 tonelada é 1000 quilos. 23.000 quilos de ouro Salomão cobrava por ano de imposto. Para que ele queria tudo isso? Para construir templo para suas prostitutas, onde Deus não habita. E vão reconstruir esse templo de Salomão lá, para Satanás sentar lá. Não tem nada a ver isso com o povo de Deus, gente. No Novo Testamento não fala uma vez nesse templo, a não ser em 2 Tessalonicenses, que diz que esse Nico, filho da perdição, no período da apostasia, que é o afastamento de Deus, no período da operação do erro, no período do mistério da injustiça operando no nosso meio, ou seja, no período de desgraça no mundo, ele vai se assentar nesse templo querendo parecer Deus. Ele fala que vai se assentar nesse templo, e todo mundo sabe que é o templo de Salomão, que o maior sonho da maçonaria é construir essa porcaria para o capeta se assentar lá em Jerusalém, nesse falso. Você acha que é Jesus que vai sentar nesse templo lá? Junto com esse Papa aí, com aquele montão de bicha, 100% de bicha lá do Vaticano?
Aí Jesus vai sentar lá com eles e vai reunir com eles. Tem nada a ver isso, irmão. Nós temos que ter consciência. E o Conselho Mundial de Religiões está lá com eles. Isso é 100% Satanás. Isso não tem nada a ver com o povo de Deus, com a igreja de Cristo, gente. Isso é a maçonaria. Isso é a primeira besta. Isso é a segunda besta de Satanás, de Apocalipse 13, gente. Tem que falar isso em alto e bom som, todo o tempo. Não foi eu que escrevi isso, está aqui há 2000 anos, cumprindo direitinho as profecias. E você vai pagar para ver? Agora esperar Satanás na Terceira Guerra Mundial para ver se ela é Satanás mesmo? Quando você descobrir, já está no inferno. Aqui na Palavra de Deus você tem milhares e milhares de informações para você descobrir isso agora mesmo. Ó. Então vamos deixar o convite de Jesus aqui em Mateus 11, de 28 a 30. Que ainda tem chance desse povo escapar desse governo mundial de Satanás, das três bestas, do anticristo, falso profeta e de Satanás, que é esse líder mundial, que agora as duas bestas estão preparando aí. E no final ele vai botar as duas bestas nesse tratado de 7 anos, que Israel vai ter que autorizar para reconstruir esse templo lá, para a besta do Vaticano se sentar lá querendo parecer Deus. E nesse momento eles vão se desentender e virar a grande tribulação, justamente na metade da grande tribulação. Vão fazer um tratado de 7 anos, mas a besta só vai cumprir 3 anos e meio, aí começa 3 anos e meio da grande tribulação, quando os judeus vão reconhecer que esse líder mundial da maçonaria é o Satanás, é o capeta, o grande arquiteto do universo, o ladrão, o assassino, o mercenário que veio para matar, roubar e destruir. Aí os judeus vão descobrir. Então vão ter 144 mil judeus, vão botar seu pescocinho na guilhotina. Está lá em Apocalipse 6, 7, né? E vão perguntar, mas de onde vieram esses decapitados aqui, que estão embaixo do altar? São 144 mil judeus que vieram da grande tribulação. Agora eles estão com as suas roupas limpas, suas vestes brancas. Porque esses judeus que estão aí, irmão, não vão poder pisar no novo céu, na nova terra, não. Porque Deus prometeu a Abraão, Isaac e Jacó que ia salvar um remanescente, que é 1/3 do povo de Israel. É isso que está lá em Zacarias capítulo 12, versículo 10, que nessa tão grande tribulação Deus vai purificar o povo de Israel, que não está purificado. Esse Israel daí é Israel de Satanás, desses sionistas que se dizem judeus e não são. Então ele vai purificar, eles vão ser provados como se prova a prata no fogo, como se purifica o ouro. E nessa tão grande tribulação, eles vão reconhecer o Messias a quem eles transpassaram junto com a primeira besta do Império Romano. Assim que eles vão poder pisar na Nova Jerusalém, onde vai ter o Messias Jesus com o cetro reinando. E acaba essa palhaçada toda que está aí, essa mentirada toda. Todo o povo fantasiado de Israel, de não sei o quê, vou a Israel. Viu o Cabo Daciolo que me levou 15 mil reais aqui, o sem vergonha não me ligou até hoje para dizer, o cachorro, eu estou te devendo isso. Veio, confessou aí diante da televisão e não me pagou. Está lá visitando o Estado de Israel, irmão. Comunista. Mas esse safado não vai enganar o povo de Deus. Foi o dinheiro mais bem aplicado que Deus me deu, esses 15 mil. Essas pessoas que esse homem ia levar para o inferno, gente. Isso é comunista, isso é satanismo, é sistema religioso e político. Isso é comunista. O partido social deles todo, irmão. O Cabo Daciolo é comunista. Está lá na maçonaria francesa querendo falar contra a maçonaria. Mostrei todas as coisas aqui de maçonaria, ele ficou quietinho, sentado aqui, onde eu estou, aqui do meu lado. Depois outra vez com o irmão dele. Gente, esse povo que está aí querendo falar em nome de Jesus, Deus põe isso tudo nas minhas mãos. Sem vergonha não vai levar ninguém para o inferno, não. Só se o cara for safado mesmo para ouvir um sem vergonha desse falar em nome de Jesus. Não, porque Deus me falou num monte que eu vou ser presidente. Cadê que foi presidente? Conversa fiada, gente. Aqui, ó, Deus fala com a gente aqui, ó, dentro desse livro. Dentro desse livro que Deus fala com a gente. Foi o dinheiro mais bem aplicado, irmão. Não me fez falta nenhuma no período de pandemia.
Que Deus sustenta os escolhidos dele. Como é que pode? Está lá em Israel, passeando em Israel. Provavelmente com meu dinheiro. Como é que pode esse povo? Não conhece nada de Bíblia, política e religião, as duas bestas juntas. Ajuda a divulgar isso, irmão. Tira a credibilidade desse homem, como nós tiramos do Magno Malta. Viu que todo o sistema religioso, o presidente da CPI do narcotráfico, lava o dinheiro com dinheiro do tráfico de droga, essa religião do capeta. O homem não falou nada. Eu que não tinha nada a ver com isso. Era só missionário honorário da Convenção Batista Brasileira. Chamei a briga para cima de mim, sozinho, eu e Jesus, e botei a boca no trombone. Aí o Fausto Aguiar de Vasconcelos mandou me matar. Conseguiu me matar? 6 meses? Não conseguiu. Tem que me aturar, em nome de Jesus Cristo. Povo safado aqui do Brasil, gente. Para alimentar essas prostitutas de Salomão, as mulheres sem vergonha, que vivem com os homens safados desses, que não conhecem o Evangelho. Que o povo de Deus tome vergonha na cara. Saiba discernir o que é o reino de Deus, o que é o reino de Satanás. Está chegando o fim, a palavra de Deus continua se cumprindo. Esse povo não tem problema, pode fazer toda a maldade que quiserem comigo, mas lá no inferno eles vão lembrar a eternidade de mim. Quem vai sofrer mais? Eu sofro aqui até o dia que Deus me der para viver aqui, eu vou sofrer. E vou vencer todas as batalhas, lutas contra esse povo safado, sem vergonha, covarde. Mas quando eles estiverem no inferno, eles vão lembrar desses programas, de tudo que a palavra de Deus está aqui. Eles vão sofrer a eternidade, lembrando do que Deus falou e eles não aceitaram. Cinza, fogo e enxofre para esse povo. Hoje ainda tem jeito. Mateus 11, 28 a 30, que Jesus diz: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Encontrareis descanso para as vossas almas. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a vida dessa nação, desse mundo, que possa encontrar Jesus Cristo, o Messias, o que tem o cetro do poder na sua mão, o cetro de justiça, e que é contra a iniquidade. E que a 70ª semana Deus profetizou com Daniel capítulo 2 para dizer: eu fiz cessar as abominações, eu fiz cessar o pecado. E glória a Deus que está na hora desse único leão da tribo de Judá abrir o primeiro selo e vir o juízo de Deus. Estamos preparados e ansiosos para este momento. Não estamos com medo nenhum desse momento. Nós estamos preparados, nós estamos esperando desde o Jardim do Éden, 6.000 anos por esse momento, da abertura do primeiro selo. E graças a Deus tem um que pode abrir esse selo. Senão nós ficaríamos sem julgamento. Ficaria sem justiça toda impune no mundo, como fica aqui no Brasil. Mas toda essa injustiça terá o seu preço agora. E está tudo desenhado aí. As duas bestas para fazer a Terceira Guerra Mundial, para aparecer o palhacinho lá do bode andrógeno, Bafomete, da bicha, que vem resolver os problemas do mundo. Ah, esse povo da maçonaria tem que ir para o inferno mesmo. Já cansaram de ouvir a verdade. Não toma vergonha na cara. É muita burrice para um ser humano. Só num programa desse você vê todas as verdades que a gente mostra aqui, gente. E quero ver se o povo chegar diante de Deus. Não, eu sou inocente. Deus não terá o culpado por inocente. Está aqui, ó. Ah, eu estava lá na Assembleia do Diabo, com aquele povo todo servindo o diabo na maçonaria, com o reverendo Moon, e eu estou aqui. Eu vou para o céu, vai para o inferno. Eu estou falando abertamente, em nome de Jesus, do que está aqui na palavra. Toma vergonha na cara. Que Deus abençoe essa nação, irmão. Você, se estiver servindo a Satanás, que tome coragem para ter uma decisão de servir a Deus e abandonar esse mundo sujo.
Povo sem vergonha, safado, que vive maquinando mal dia e noite, rouba os hospitais públicos, rouba as escolas públicas, as universidades públicas, as ruas públicas, para sustentar as prostitutas deles. Quem tem herói, bandido é bandido, seja médico, engenheiro, advogado, presidente da República, deputado, senador, prefeito, é bandido. Quem tem heróis, bandido é bandido. Meu herói é Jesus Cristo. Nunca matou ninguém, nunca roubou ninguém, nunca mandou fazer nada disso. Esse é meu herói, eu sinto orgulho dele, não tenho vergonha dele, e onde eu for, eu anuncio, esse é meu herói. Meu herói não é o boiola, maconheiro, assassino Che Guevara, não é o Mao Tse Tung que matou 35 milhões de chineses do próprio povo dele. Esse meu herói é um cara desse que chega e mata 35 milhões do seu povo? Esse Hugo Chávez, esses bandidos todos, pô. Isso é herói de bandido, pô. Herói de maçonaria. O cara que lava o dinheiro com time de futebol. Quando o Pablo Escobar fazem filmes, vídeo deles como herói. Lavando o dinheiro do tráfico de droga, comprando jogadores de time de futebol. O primeiro Pablo Escobar, o maçom Pablo Escobar. Você tinha entidade do capeta, do inferno, de bandido, de prostituta, um homem, uma mulher de bem, não está no meio desse, e muito menos um que se diz servo do Senhor Jesus Cristo. Olha as profecias se cumprindo aí agora. A volta de Cristo está iminente, gente. Ajude-nos a pregar esse evangelho. Não tenha medo do diabo. Ele vai ser preso 1000 anos com Satanás, o anticristo e o falso profeta. Jesus vem e reina agora. É isso que nós temos que falar. Esquece essa porcaria, essas besteiras de religião, sociedade secreta. Isso é coisa do diabo, coisa de quem não tem o que fazer, que não tem conhecimento da verdade de Deus. 40 anos eu caí de dentro, batendo de frente com esse povo. E você está fazendo o quê? A palavra está negando Jesus, a palavra de Deus é muito clara. Aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está no céu. Esses funcionários que trabalham nos hospitais aqui do Rio de Janeiro, que eu conheço, todos vão para o inferno, que se dizem que são cristãos, e não abrem a boca para falar a palavra de Jesus. A palavra de Deus é clara. Esses que me negarem o meu nome, eu também me negarei diante do meu Pai que está no céu. Eu trabalho nos hospitais, não vejo um crente, irmão, da Assembleia, glória a Deus, aleluia, não fala uma vez a palavra. Jesus não prega o evangelho, não vive. Como é que vão merecer o reino de Deus? Covardes. Apocalipse 21, 8. Quanto aos covardes, agora traduzido como tímido. Não sou covarde não, irmão, eu sou tímido. Como Satanás muda a Bíblia para agradar esses caras. Quanto aos covardes, prostitutos, ladrões, os feiticeiros, etc, etc, o lugar deles é no lugar de lago, de fogo, enxofre, que nunca se apaga. É o lugar desses crentes que eu rodo nesses hospitais do Rio de Janeiro, não encontro um irmão, que chega em qualquer rede desses hospitais que eu trabalho, diz, ó, Jesus seja louvado, Jesus é o Senhor. Não é só médico, enfermeira, seguranças. Eu sou pastor, irmão, sou pastor. Ele quer falar contigo assim no cantinho, devagarinho, vai falar. Ah, se falar de Jesus aqui, você é doido. Eu sou doido varrido. Doido varrido, sou evangelho, 100% de evangelho. Diga para o mundo inteiro, eu sou evangelho. Mas não sou um idiota que serve a bandido, não sou bandido que segue a bandidos. Meu herói é Jesus Cristo. As prostitutas sem vergonha, ganhando esse dinheiro sujo desses ladrões corruptos, assassinos, umas moças novas. Tomar vergonha na cara, ser mulheres de bem, mulheres virtuosas. Mulher virtuosa, quem achará? O teu valor muito excede a de um rubi. Quem achará, mulher virtuosa? Coisa rara, só aqui na igreja de Cristo. E Salomão descreve essas prostitutas dele que eu vejo e convivo o dia a dia com essa multidão de mulheres desgraçadas. Salomão descreve assim: encontrei uma coisa pior do que a morte, a mulher, cujos corações são laços e redes, cujas suas
Mãos, seus braços são ataduras. Quem for bom de Deus escapará dela. Graças a Deus eu escaparei de duas e tem um montão delas me atentando, eu estou saindo de banda. Mas quem for bom diante de Deus escapará dela. Mas o pecador virá ser preso por ela. Olha lá a maçonaria. Olha o sistema religioso das prostitutas. E o cara que ficou de terminar meus armários no ano passado? Um cara que via no Paulino Werneck pedindo dinheiro, passando fome, necessidade, fez um curso de teologia, aí depois deram um curso lá de marceneiro, pintou meus armários, tudo pela metade, depois chamou sem vergonha para pintar, não voltou. Aí casou com um preto, bem crioulo mesmo, casou com uma loira, no sistema religioso, não foi lá terminar o serviço que fez comigo. Agora é Deus, está lá, com as prostitutas de Salomão. É assim que esse povo vai, irmão. Adianta fazer curso de teologia, não cumpre seus compromissos, não são homens de Deus, não tem coragem de pregar e viver o evangelho. Liguei para ele, não, mas não tem tempo, tem que agendar. O cara é um analfabeto que não sabe fazer o ó com a caneca. Tem que agendar, falar comigo. Para cumprir, se fosse eu, não, vou lá agora, vou de noite, é de madrugada, estou devendo, vou lá pagar. E não me devolveu o dinheiro e nem terminou a obra. Eu fui lá e fiz nesse período agora. Já de 2 anos. São pessoas desse tipo do sistema religioso, irmão, da Igreja Batista, uns vagabundos desses. E quer falar em nome de Jesus que não cumpre nem a obrigação deles de pintar a parte de cima do armário, irmão. Deixou o serviço pela metade. Tomar vergonha na cara, esse povo de Satanás tem que... Eu meto o pau nesse povo mesmo. Vem aqui, senta aqui perto de mim, se é homem, para dizer que eu estou falando mentira. Ou me chama lá no tempo das prostitutas lá para eu encarar. Ninguém me encara. Ninguém me encara, não tem homem aqui nessa terra, só tem boiola de Salomão, prostituta de Salomão. Não tem uma televisão que chama para fazer um debate sobre maçonaria. Eu estou entregue à disposição em qualquer rádio. Vocês podem chamar quem você quiser, o capeta, lá para fazer o debate sobre maçonaria. Chama quem vocês quiserem. Acabou, gente. Isso é o império do mal, o império das trevas. Não tem ninguém de bem nisso não, gente. Não adianta querer enrolar não, que o mundo todo, o povo de Deus conhece muito bem quem são essas pessoas. Aí preciso de uma mídia para transfigurar em figura de anjo. Por isso precisa ter essa mídia mentirosa, que vocês sabem que a ONU cria e controla toda essa mídia, para enganar as pessoas. Essa mídia mentirosa. Alguém acredita na mídia? Ah, mas quem fala isso? Eu quando falava isso há 30, 40 anos, o Dr. Pedrosa é doido, maluco. Agora vocês viram aí no coronavírus. A mentira, que é todos esses canais de televisão, essas pessoas todas aí. Cadê? Eu não estou falando só da Globo, da Manchete, o sistema religioso. Tudo mentira. Esses canais de televisão, todos mentira. Confere com a palavra de Deus. Quem rouba o Senhor nos dízimos, as ofertas, são os sacerdotes. Malaquias 2, antes de se falar Malaquias 3, você lê Malaquias 2. Que Deus abençoe, irmão, essa nação, esse povo brasileiro que Deus está respondendo. Que o povo está encontrando a verdade, está lutando para sair dessa mentira, dessa fantasia, dessa ficção de Papai Noel, de coelhinho de Páscoa, de futebol, de novela, isso é ficção, isso é mentira para iludir idiota, rapaz. Nós somos um povo de Deus, nós gostamos de realidade, nós gostamos da verdade. Sujeira, povo ignorante, uma idiotice sem limite. Eu meto o pau mesmo nesse povo. Tomara que tenha alguém que venha aqui, dou um cafezinho, senta aqui do meu lado, vem aqui. Eu me chamo para qualquer canal de televisão, rádio. Eles têm o maior medo de mim. Agora, reúne um montão de prostitutas de sem vergonha para armar tudo ciladas para mim, irmão. O dia que eu resolver contar, vocês vão ficar assustados. Contra mim e contra meus pacientes, irmão. Eles não têm um mínimo respeito com os pacientes. Não tem um mínimo de respeito com as pessoas de bem como eu. Eu não tenho medo deles, não, encaro. E Deus é comigo, me guarda. Mas a mão de Deus vai pesar sobre eles. Eu ainda estou vendo e quero ver mais. Vou te contar quantos que estão lá nas drogas, que já morreram, já suicidaram, que riram de mim.
Os seus filhos estão tudo enfiados nas drogas, seus filhos no homossexualismo, na prostituição. Ó, a mulher botaram chapéu de couro neles. Quantos desses que riram da gente? Seus negócios foram lá para baixo. Quantos? Eu estou firme aí no Senhor. E esse povo vai pagar ainda aqui, eu quero ver. A justiça de Deus está chegando. E eles têm que conhecer o Evangelho, para eles irem para o inferno consciente, que eles estão indo por livre e espontânea vontade deles. E que Deus mandou pregar o Evangelho para eles. Deixa eles lá, depois queimarem no inferno, com remorso, eles vão ficar lá a vida inteira. A alma deles vão queimar o corpo, ao pó o pó tornará. Então, que você, meu irmão, tome convicção na sua vida, nas suas atitudes, e que Deus continue confirmando a tua fé. Nós não podemos ficar com essa ideia de que o medo vai resolver seu problema, não. A palavra de Deus é clara. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E eu não temo o diabo, o meu temor é para Deus, que é o princípio da sabedoria. Um grande abraço em todos e vamos levantar essa nação, em nome de Jesus. Um grande abraço. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com toda essa amada igreja espalhada por toda a face da terra, que nós possamos mudar a história desse Brasil para sempre, em nome de Jesus.